Abra sua Bíblia. Livro de Jeremias, capítulo 46. Jeremias, capítulo 46. Caminhamos aí já para o final. Como eu disse, no dia 13 de maio, nós terminamos o livro de Jeremias. Eu nem me lembro quando a gente começou, mas tem bastante tempo. Você vai poder dizer, se você nunca tinha feito isso, você vai poder dizer que leu e ouviu um livro inteiro da Bíblia ao longo do ano. E depois vamos pensar em qual o próximo livro que será depois de Jeremias. Mas capítulo 46 de Jeremias, profecia a respeito do Egito, diz assim: palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Cárquemes e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujos rios são como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra e destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba Gileade e consiga bálsamo, ó virgem, filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. Só até aí. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, e te pedimos, ó Deus, fale conosco. Fale conosco, ó Deus, porque é o único alimento que nos sustenta, é a Tua palavra. Então, ó Deus, não permita que eu atrapalhe, não permita que eu seja um obstáculo para que a Tua igreja seja alimentada nessa noite. Te peço, Senhor, que fale, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar das minhas incapacidades, que o Senhor fale nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 46, ele inicia uma nova sessão no livro de Jeremias. Depois de falarmos exaustivamente sobre Judá, falando sobre o juízo que Deus trouxe a Judá. Agora, essa nova sessão se volta para as nações. Lá no chamamento de Jeremias, Deus havia dito que ele seria uma voz, e ele seria chamado para arrancar e para derrubar, para edificar e para plantar, não somente sobre Jerusalém, não somente sobre Judá, mas sobre todas as nações. E agora, então, no capítulo 46, essa parte do chamamento de Jeremias começa a se cumprir. Agora, as palavras dele, as profecias que ele traz, a partir de agora, nessa sessão, são para as outras nações. O foco aqui, nesse momento, é o Egito. Não porque está num momento
cronológico. Lembre-se que todas as vezes eu disse, o livro de Jeremias não é um livro escrito em cronologia. Se você olhar aqui quando isso acontece, né? Verso 2. A respeito do Egito, contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava acampado junto ao rio Eufrates em Cárcamis e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do rei Jeoaquim, filho de Josias. Então isso é lá no começo do ministério de Jeremias. Esse faraó Neco foi quem matou Josias. Esse faraó Neco era um faraó próspero. O Egito era uma grande nação, uma grande potência. Nabucodonosor e Babilônia ainda estavam crescendo como uma nação potente. Essa batalha de Cárcamis é uma batalha decisiva nessa transformação, porque a grande nação que dominava aquela parte do Oriente Próximo ainda era a Assíria. Então, a Assíria se une ao Egito para lutar contra a Babilônia. Só que Babilônia vence. Então, essa profecia que aqui está sendo dita é uma profecia que acontece lá em outro momento, mas foi colocada aqui por questão temática e teológica. Porque, se você se lembra, no final da sessão anterior, para onde que a nação, o remanescente de Judá, fugiu? Fugiu para o Egito. Embora Deus tenha dito para eles, olha, não fujam para o Egito, porque se vocês forem para o Egito, a espada vai alcançar vocês lá. E ainda assim, eles decidiram ir para o Egito. Então, como a sessão anterior termina com uma palavra de juízo sobre o Egito, agora essa sessão também começa com uma palavra de juízo sobre o Egito, para que fique claro que Deus vai julgar todas as nações, inclusive as mais poderosas. Então, essa profecia acontece no auge do Egito. Ela era uma grande potência, mas esse símbolo de força, esse símbolo de estabilidade, esse símbolo de segurança, ele vai cair, ele vai ser derrotado, porque Deus está começando a mostrar que Ele é quem governa a história. Ele não governa somente sobre Judá, ele não governa somente sobre Israel, não é somente o seu povo que está sujeito ao seu juízo, não é somente o seu povo que está sujeito ao seu poder. O que vamos ver aqui no capítulo 46, e a partir dessa sessão, é que quando Deus age na história, não há nenhuma nação que permaneça de pé, não há ninguém que possa resistir ao poder do Senhor. Somente aqueles que o Senhor guarda é que estão em segurança. Então, esse texto que nós lemos inicialmente, que vai do verso 1 ao verso 12, é Deus derrubando a falsa segurança das nações. Porque quando o Egito é derrotado, todas as nações ao redor olham e falam, mas o Egito? Porque por ser uma grande nação, por ser uma grande referência, quando Deus coloca o Egito em juízo, isso traz repercussão em toda a região. Então o texto começa descrevendo essa batalha de Cárcamis e mostrando como Nabucodonosor derrotou esse exército. Na profecia, de maneira irônica, o Senhor coloca eles, com palavras de ânimo, Preparem os escudos e as couraças e entrem em batalha. Ponham os arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. É como se ele tivesse, vai lá, poderoso exército. Vai lá, conquistador. Vai lá, você que nunca é derrotado. Vai em frente, quero ver o que vai acontecer. E aí ele diz, mas o que vejo? Verso 5. Mas o que vejo? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqui, Deus coloca, então,
em oposição, em contraste, a confiança daquele exército, o quanto aquele exército estava seguro, o quanto ele estava confiante de que ele tinha o poder, de que ele tinha o controle e de que ele seria vitorioso. Então Deus mostra eles sendo derrubados, eles fugindo, sendo vencidos e sendo humilhados. Toda a sua segurança, toda a sua confiança não serviu de nada. O que parecia força, o que parecia potência, se mostra, na verdade, fraqueza, se mostra, na verdade, algo impotente. E o texto vai deixar claro, isso não é por acaso. Quem está fazendo isso? Verso 10, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciado e embriagado com o sangue deles. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O sacrifício é o próprio exército do Egito. Deus está declarando, olha, não é um acaso, é o Senhor, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou derrotando esse exército. Então a queda do Egito não é apenas uma questão de geopolítica, é Deus agindo, é Deus demonstrando o seu poder e o seu governo. Ele está julgando o Egito. E desde o início, Nabucodonosor e Babilônia são um instrumento nas mãos de Deus para executar o seu juízo. Ele executa juízo contra Egito, executa juízo contra Judá, Babilônia sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Então o Egito aqui aponta para uma confiança que o ser humano costuma ter no seu próprio poder. O ser humano costuma confiar e descansar e buscar segurança nas suas próprias coisas. Mas o que está sendo demonstrado aqui, nesse capítulo, é que toda segurança que é construída sem Deus, ela não subsiste. Qualquer segurança que nós tenhamos em algo que não seja Deus é uma segurança ilusória. Porque, meus irmãos, ninguém naquela época poderia apostar. Se houvesse, na época, algo que se apostasse, ninguém apostaria contra o exército do Egito. Mas, ainda assim, eles caíram. Então, no segundo trecho, nós vemos de novo Deus governando a história, porque aqui, agora, é uma palavra mais atual. Verso 13, palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem no Egito e proclamem isso em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição, estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês, porque o seu touro está caído no chão, não pode se manter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram, levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos, não resistiram.
porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito e os seus deuses, e os seus reis, e o próprio Faraó, e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde, voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Vejam, o texto avança. Ele sai da derrota de Cárquemes, ele sai daquela batalha e traz um juízo agora sobre a terra do Egito. A derrota do Egito não é apenas lá, junto ao Eufrates. Não é apenas aquela batalha que ele vai perder. Nabucodonosor vai derrotá-los lá, mas vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que Nabucodonosor chegará até o Egito. E nós ouvimos também essa profecia no final da sessão anterior, na semana passada. Deus está castigando o Egito. Deus está trazendo sobre eles medo, fuga, queda, devastação. E os seus deuses são impotentes, as suas crenças são impotentes, os seus exércitos são impotentes, toda a sua cultura, toda a sua história é impotente diante do juízo de Deus. Ele menciona no verso 25 os deuses do Egito, mostrando que não é algo político, é uma demonstração de divindade. Deus está declarando: eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Não adianta buscarem outros deuses, não há Deus rival. Quem governa todo o universo, quem governa todo o mundo é o Senhor. Reinos crescem, reinos caem, reinos se levantam e depois caem novamente, mas tudo está sempre debaixo do controle de Deus. É Ele que levanta, é Ele que derruba, é Ele que faz, é Ele que destrói. Tanto que o juízo contra as nações, nós estamos vendo aqui no capítulo 46, começa com o Egito, mas vai terminar com o juízo sobre Babilônia. Essa Babilônia que Deus colocou para governar essa região, que mandou com que os povos se submetessem a Nabucodonosor. Se você se lembrar da passagem onde Jeremias prepara um jugo e diz para todos os reis, para eles se submeterem ao jugo de Nabucodonosor, porque quem estava fazendo com que Babilônia conquistasse toda aquela região era o Senhor. Jeremias faz essa profecia. Mas ao final, a própria Babilônia vai ser punida, vai sofrer o juízo de Deus. Isso é para mostrar que ninguém é dono do seu próprio nariz. Porque Nabucodonosor e Babilônia poderiam começar a achar que são importantes, poderiam começar a achar que são poderosos, porque estavam sendo instrumentos de Deus para conquistar as outras nações. Mas Deus não ia deixar que isso acontecesse, porque eles são uma nação violenta, eles são uma nação injusta, eles são uma nação que adora outros deuses. Então Deus iria puni-los. Deus governa a história com justiça. Não há nação, não há pessoa, porque quando vemos julgamento sobre nações, ou julgamento contra pessoas, quando vemos exercício de misericórdia com nações, ou exercício de misericórdia com pessoas, isso sempre é uma demonstração de que Deus é que está no controle, seja na grande história, seja na história individual de cada um. O mesmo Deus que levanta e derruba nações na história é o Deus que cuida de cada uma das pessoas, que cuida de você, que está cuidando da sua vida, que está trazendo a sua mão sobre a sua vida. Então,
ele declara aqui que é totalmente soberano e que nada foge do seu controle. O Egito está agora debaixo do juízo de Deus. Embora tenha sido uma grande nação, embora tenha sido uma grande potência, ela vai perder esse lugar. Ela não vai deixar de existir, porque ele diz, né? Porém, mais tarde, no final do verso 26, né? Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Ele não traz um juízo definitivo, ele não apaga o Egito da história, mas coloca o Egito no seu devido lugar. Diz a ele, olha, você achava que era autossuficiente, você achava que era grande, você achava que era poderoso. Agora você já sabe que não é. Agora você já sabe que você tem um Deus que domina sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus deuses. Mas então o texto muda de tom, verso 27 e 28. Uma palavra que era de total juízo contra o Egito, agora vem e diz, verso 27, não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Vejam Deus agora como pastor do seu povo, como pastor da nação que ele escolheu como seu povo. Ele diz, olha, vocês não precisam temer, porque diante de todas essas guerras, diante de todas essas potências, eles olham e dizem, que somos nós? Quem somos nós no meio de toda essa confusão, de toda essa guerra? De todas essas nações poderosas, diante de todos esses exércitos, Deus está dizendo para eles, olha, não temam, não se apavore, não fique assustado, mesmo você vendo essas nações, mesmo você vendo essas guerras, mesmo você vendo essas movimentações, não se assuste, por quê? Porque eu te salvarei, eu cuidarei de você. Pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Deus está trazendo uma palavra de graça e de misericórdia sobre o povo que ele mesmo acabou de derramar a sua ira. Aqui tem o equilíbrio, né? No final do verso 28, a você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Deus, ele preserva o seu povo no meio do caos, e Deus preserva a sua justiça diante da sua graça e da sua misericórdia. Sempre há um equilíbrio nos atributos de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas um atributo não sobrepõe outro. Por causa do seu amor, Deus não deixa passar o pecado. Então, ele é justo, de modo que ele não ignora o pecado. Ele olha o pecado, ele observa o pecado e ele pune o pecado. Só que ele também é fiel e não abandona o seu povo. Essa é uma tensão que percorre todo o Antigo Testamento. Porque Deus, ele diz, né, nós vimos ele dizer isso ao longo do livro de Jeremias várias vezes, como posso eu não punir uma nação como essa? Ele o tempo inteiro chama o seu povo ao arrependimento, o tempo inteiro chama o povo para mudar de ideia, porque ele não quer puni-los. Mas eles insistem em fazer o que é mal, eles insistem em fazer o que é errado. Então Deus diz, olha, eu não tenho como não punir,
porque ele não pode abrir mão da sua justiça. Então, essa tensão onde ele preserva o seu povo e pune o seu povo é uma tensão que percorre todo o Antigo Testamento. Porque ele é um Deus que julga com justiça, mas é um Deus que preserva o seu povo. Um povo que é de dura cerviz, um povo que, como nós vimos ao longo do livro de Jeremias, é um povo que é obstinado em fazer o que é mal. Até nos assusta o quanto eles têm essa convicção. E isso levanta, ao longo de todo o Antigo Testamento, uma pergunta: como Deus pode julgar com justiça e, ao mesmo tempo, salvar pecadores? Como um Deus santo, justo e bom convive e salva homens e mulheres que não são santos, que não são justos e que não são bons? Essa tensão só vai ser dirimida completamente no Evangelho. Porque no Evangelho, no Novo Testamento, nós vimos o juízo que deveria cair sobre o povo de Deus. O juízo que deveria vir com justiça sobre o povo de Deus é derramado sobre o Filho de Deus. Deus, por conta da sua justiça, ele não pode deixar o pecado impune, mas ele não quer punir você, ele não quer punir a mim. Então, a solução que ele traz, ele pune o seu próprio filho. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus nos salva, ele não passou a mão na nossa cabeça, ele puniu os nossos pecados em Cristo. Nossos pecados não foram simplesmente perdoados, os nossos pecados foram punidos em Cristo, na cruz. Então a justiça de Deus foi satisfeita, ele não deixou passar em branco, da mesma forma que ele disse para Israel: de modo nenhum deixarei você impune. Ele também não nos deixou impunes. O nosso pecado foi punido em Cristo. Mas por causa do amor com que ele nos amou, o nosso pecado foi punido em Cristo. Então nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, a cruz é uma dupla demonstração. Nós somos levados sempre a olhar para a cruz e vermos uma demonstração de amor, e ela é. A cruz é uma demonstração de amor, mas a cruz também é uma grande demonstração de justiça. Na cruz, nós vemos até onde Deus é capaz de ir por amor. Por causa do amor que ele amou você, por causa do amor com que ele amou a mim, ele foi capaz de matar o seu próprio filho, derramar sobre ele a sua ira. Mas também nós vemos até onde ele é capaz de ir por causa da sua justiça. Por causa da sua justiça, ele puniu o seu próprio filho. Consegue perceber essa dupla demonstração que tem na cruz? É uma demonstração de amor, mas é uma demonstração de justiça. Porque ai daqueles que não se refugiarem em Cristo. Na cruz está claro que quem não estiver em Cristo, se ele foi capaz de derramar o cálice da ira sobre o seu próprio filho, o que ele fará com aqueles que estão passíveis de serem punidos pelos seus próprios pecados? Porque quem está em Cristo teve os seus pecados punidos em Cristo. Quem não está em Cristo vai ter os seus pecados punidos sobre si mesmo.
Então, da mesma forma que ele derramou a sua ira sobre Cristo, ele vai derramar a sua ira sobre todos aqueles que não estiverem refugiados em Cristo. Então, a cruz é uma prova indubitável do amor de Deus, mas também é uma prova indubitável da sua justiça. Ele não vai deixar ninguém impune. Todos os pecadores serão punidos, seja em Cristo, ou seja em si mesmos, mas ninguém ficará impune. Nós, então, ao recebermos a misericórdia, nós não temos uma justiça que foi ignorada. Deus não ignorou a sua justiça. Ele exerceu a sua justiça, satisfez a sua justiça. E porque ele satisfez a sua justiça, ele pôde derramar a sua graça sobre nós. Essa é a beleza do Evangelho. Então, nesse texto onde Deus derrama juízo sobre o Egito e demonstra graça e misericórdia sobre o seu povo, nós podemos ver um Deus que é justo e um Deus que é bom, amoroso e misericordioso, sem nenhum conflito, sem nenhuma contradição. Deus perfeitamente satisfez a sua justiça e Deus perfeitamente pode exercer o seu amor por causa da cruz. Então, diante dessa demonstração do Senhor, da sua soberania, diante dessa demonstração do Senhor, de que nenhum povo, nenhuma nação e nenhuma pessoa pode encontrar segurança verdadeira, senão nele, como então isso se aplica a nós? De que maneira esse texto, capítulo 46, se aplica a nós? Que ensinamentos podemos tirar daqui? Primeiro, toda segurança fora de Deus é ilusória. Essa é a primeira lição. O Egito parecia invencível, mas caiu. Babilônia parecia invencível, mas vai cair. Várias e várias nações ao longo da história se levantaram e pareciam ser invencíveis, mas não houve nenhuma que permaneceu para sempre. E isso serve para hoje também. Existem nações que nós olhamos e pensamos, quem pode? Essa nação pode fazer o que quiser. Esse governo, esse exército é invencível. Não há como parar essa nação. Meu irmão, minha irmã, quem governa o mundo é o Senhor. E é Ele que põe limites a toda e qualquer nação, e a todo e qualquer exército, qualquer país e qualquer pessoa que estiver confiando em si mesmo, nos seus exércitos, nos seus sistemas, nos seus governos, nas suas estruturas, qualquer um que estiver confiando nisso, vai se decepcionar, porque somente o Senhor é imutável. Não existe estabilidade fora do Senhor. Ele é quem decide todas as coisas. Então, não pense que há uma nação segura se ela não estiver em Deus. Não pense que há uma estrutura, que há um governo, que há qualquer coisa que possa trazer segurança para você ou para quem quer que seja, fora de Deus. Segunda coisa, Deus continua governando a história. Existe uma diferença entre um Deus que intervém e existe uma diferença entre um Deus que governa. Deus governa. Nada está fora do controle de Deus. Deus não está parado observando o mundo e deixando as coisas acontecerem. E quando Ele olha assim, isso aqui passou do limite, eu vou lá, vou intervir. Isso é um Deus que intervém. Deixa as coisas acontecendo e, quando Ele acha que algo passa do limite, Ele vai lá e age. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus está no controle absoluto de todos os eventos. Todos os eventos que acontecem na história da humanidade, todos os eventos que acontecem na nossa vida pessoal, em qualquer nível, seja no menor, seja num nível galáctico,
seja um cometa que está passando não sei aonde, tudo está de acordo com o parecer e com a vontade de Deus. Não há nada acontecendo sem que Ele esteja no controle, que Ele não esteja executando nem guerras, nem crises, nem mudanças globais, nem mudança de temperatura, de clima, nem furacões, nem terremotos. Não há nada que não esteja de acordo com o plano e com a vontade de Deus. Isso não significa que não haja dor. Isso não significa que não haja sofrimento. Isso não significa que tudo esteja certo. Significa que Deus está no controle. Guerras são sempre justas? Não. Mas Deus está no controle delas. Violências são sempre justas? Não. Mas Deus está no controle delas. Todas as coisas, pareçam boas ou pareçam más, sejam dolorosas ou sejam prazerosas, todas as coisas que acontecem em qualquer nível, seja dentro da sua casa, seja em nível planetário, tudo está sendo devidamente controlado por Deus. De novo, pode doer, pode ser sofrido, mas ainda assim, não significa que Deus está fora do controle. Ele governa a história. Ele faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Nenhum tirano se levanta, nenhum tirano cai. Nenhum bom rei se levanta, nenhum bom rei cai. Nenhuma nação poderosa se levanta, nenhuma nação justa cai. Nada acontece sem que esteja dentro do controle do nosso Deus. Terceira coisa, ainda que tudo isso aconteça, ainda que o mar espumeje, ainda que os montes se derretam, ainda que nós vejamos as desolações do Senhor, como nós vimos no Salmo 46, o povo de Deus pode viver completamente sem medo, porque é o nosso Deus que está no controle. Ele diz aqui no verso 27, não tenha medo. Ele está dizendo para o seu povo que está no meio de uma guerra, que está no meio de um tumulto, que está no meio de destruição, que está no meio de sofrimento, de dores. Ele diz, não tenha medo. Quando Deus diz, não tenha medo, Ele não está dizendo para nós, olha, vai ficar tudo tranquilo, essa guerra vai acabar, essa dor vai passar. Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo, não tenha medo, porque eu estou contigo aí, nesse momento, nessa dor. Ele nunca nos abandona. Não precisamos temer. Quando Ele diz não temas, Ele dá uma ordem que não se submete às circunstâncias. Ele não está dizendo para você não temer, porque tudo vai ficar do jeito que você quer. Ele não está dizendo para você temer, porque tudo vai acontecer do jeito que você imagina. Ele está dizendo para você não ter medo, porque você está com Ele. E Ele é a maior e melhor coisa que você pode ter na vida. Ele é o nosso maior bem e ninguém, nada, nunca pode nos separar dele. Então, se estamos sofrendo com uma enfermidade, meu irmão e minha irmã, essa enfermidade não pode separar você do amor de Deus, ainda que ela tire a sua vida. Porque o seu Deus te deu a vida eterna. E a morte não pode te reter. Sua dor, seu sofrimento, suas tristezas, suas decepções, nada disso pode te afastar de Deus. Porque Ele sempre estará contigo. No meio de todas essas dores, no meio de todas essas dificuldades, Ele sempre estará contigo. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades. Leia Romanos 8 e veja que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não temas.
Nós é que temos a mania de dizer, não, vai terminar tudo bem, vai dar tudo certo. Como é que a gente sabe? A gente pode até querer isso. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Meus irmãos, vocês nunca vão me ver dizendo isso. Se você um dia esperar consolo vindo de mim, dizendo para você, fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu vou dizer para você, confia em Deus, que a vontade dEle vai prevalecer na sua vida, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele vai te sustentar em qualquer que seja o caminho, seja no caminho mais fácil, seja no caminho mais difícil, seja no caminho mais dolorido, seja no caminho mais prazeroso, Ele vai sustentar você pelos caminhos que Ele determinou para a sua vida, porque Ele é que está no controle. Se nós estamos passando num momento difícil, é porque Ele nos colocou nessa situação. Se nós estamos vivendo um momento de bonança, onde tudo está funcionando, é porque Ele nos colocou nessa situação. Mas Ele está conosco tanto em uma quanto na outra. Vamos glorificar a Deus, seja numa situação ou na outra, porque Ele disse, não temas. E Ele garante isso. Quarta, a disciplina de Deus não contradiz o seu amor. Ele está falando para o seu povo, não tenha medo, meu servo Jacó. Ele começa com essa frase, não tenha medo, meu servo Jacó. Mas como é que ele termina? De modo nenhum deixarei você impune. Eu e você, meus irmãos, vamos sofrer disciplina nessa vida. Ou alguém aqui acha que não precisa ser disciplinado? Meus irmãos, eu digo a vocês, eu ainda acho que eu deveria ser mais disciplinado. Se fosse eu tomando conta da minha vida, eu teria me batido muito mais do que Deus tem me batido. Estou reclamando não, tá, Deus? Não estou reclamando. Mas eu só estou dizendo que eu reconheço a bondade de Deus em meio a toda a disciplina que Ele possa me dar. Porque eu merecia o inferno, eu merecia a morte eterna, eu merecia destruição, e Ele me deu vida eterna, Ele me deu perdão de pecados. Então, meu irmão e minha irmã, qualquer disciplina que Ele dê para mim hoje, para mim é demonstração de amor, e que seja assim para você também. Porque Ele não exerceu o juízo total dEle sobre você, Ele exerceu o juízo total dEle sobre Jesus. A ira que iria nos destruir, Ele derramou sobre Jesus. As repreensões que Ele faz a nós nesse tempo, é demonstração de amor. Não fique chateado, porque a palavra nos diz, Hebreus nos diz, Ele repreende aqueles que Ele ama. Ama. Nós não somos bastardos. Porque as pessoas que passam por essa vida sem receber a disciplina de Deus, sabe onde elas vão terminar? Na destruição eterna. Se você pertence ao Senhor, você já sabe para onde você vai. Você já sabe qual é o seu destino. Não porque é mérito nosso, não porque é mérito seu. Você sabe para onde Ele está te levando, o que Ele te deu. Você já sabe. Qualquer repreensão no caminho é graça, é amor. Eu já dei esse exemplo, né, dos dois irmãos que estão indo para a escola. Eu adoro esse exemplo. Se uma mãe está levando 2 filhos para a escola, ela vai levar esses 2 filhos para a escola. Você concorda comigo? Quem é mãe aqui? E no meio do caminho, se um filho diz assim, eu não quero mais ir, vai deixar ele voltar para casa? Ninguém, né? Você saiu de casa com 2 crianças, você vai chegar na escola com 2 crianças, certo? Qualquer pai que saiu de casa com 2 crianças, vai chegar na escola com 2 crianças, certo? Só que uma das crianças anda do teu lado ali, ó, mãozinha dada, quietinho, tranquilinho, e vai andando, ó.
tranquilo. O outro, ele vai agarrando em árvores, chutando gato, e vai tentando atravessar a rua, e você puxa ele para cá, puxa ele para lá, e você dá um beliscão, você puxa a orelha, você puxa o cabelo, e você grita, mas você vai levar ele para a escola, não vai? Um dos irmãos vai chegar arrumadinho lá na escola, né? Camisa passadinha, direitinho, chegou na escola. Se ele chegou lá com ele na escola, ele é arrumadinho, bonitinho. O outro vai chegar, seja com a camisa rasgada, com o tênis furado, faltando cabelo na cabeça, faltando pedaço da orelha, mas ele vai chegar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O nosso Deus está nos levando para o céu. Ele não vai nos largar no meio do caminho. A questão é que uns de nós vão chegar lá arrumadinhos, foram obedientes, fizeram o que tinha que ser feito. Outros, como eu, vão chegar lá cheio de marcas. Eu vou entrar no céu debaixo de pescoção, mas eu vou, não por minha causa, mas porque o meu Deus é fiel. Seu Deus é fiel. Toda a repreensão que Ele faz na sua vida, toda a correção que Ele faz sobre você, é porque Ele está te levando para o céu e Ele não vai deixar você se apartar. Não importa o quanto você esteja agitado, não importa o quanto você esteja bagunçando, Ele vai te conter, Ele vai te levar para o lugar que Ele disse que levaria. Então a disciplina de Deus não contradiz o seu amor. Na verdade, a disciplina de Deus confirma o quanto Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, meus irmãos, Ele já tinha me largado pelo caminho. Eu não estaria nem em casa, nem na escola. Estaria perdido por algum canto aí. Mas o nosso Deus, Ele não faz isso. Então, esse capítulo 46 mostra um mundo em colapso. Mostra uma nação poderosa sendo derrubada. Mostra um cenário de guerra, um cenário de instabilidade, um cenário caótico, onde guerras estão acontecendo, nações estão caindo, Deus está exercendo o seu juízo. Mas no meio disso tudo, Ele diz: não tema, porque eu estou no trono, eu estou governando. Então, se você ainda é daqueles que assistem noticiários, eu não assisto televisão, tem uns 15 anos pelo menos. Então, se você ainda é daqueles que assiste noticiário, se você ainda está sendo bombardeado com notícias de violência na sua esquina, ou lá no Oriente Médio, se você ainda está sendo bombardeado com notícias de caos acontecendo em todos os lugares, não se esqueça que o nosso Deus ainda está sentado no trono. E Ele governa. Não é esse monte de má notícia, não é esse mundo caótico que vai fazer você temer. Porque o seu Deus disse: não tema, pois eu o livrarei e eu o salvarei. Ele não está falando que vai te salvar desse mundo, das dores desse mundo. Ele está dizendo que Ele vai te dar tudo aquilo que Ele disse que te daria, porque Ele já te deu a vida eterna, a comunhão com Ele. E a vitória que Ele tem sobre o pecado, o diabo e a morte, essa vitória é irrevogável. Então, ainda que a gente passe pela morte, a morte não pode nos reter. Ainda que o diabo nos acuse, ele não tem mais como, porque os nossos pecados foram punidos na cruz. Então, nós estamos caminhando para o céu. Essa é a vitória que Ele nos deu. Essa é a verdadeira vitória. Quando Ele diz, no Antigo Testamento, já falei isso para vocês várias vezes, né? Quando olhamos para a palavra salvação no Antigo Testamento, se aponta sempre para algo nessa terra. Você vai ser livre da enfermidade, livre da morte, né? Livre de um exército inimigo, porque o Antigo Testamento é uma sombra.
Mas quando fala-se de salvação na revelação plena, na revelação completa, já numa teologia mais robusta, não a teologia parcial do Antigo Testamento, nós entendemos que salvação é algo que transcende essa vida. E não importa a forma que eu morra nesse mundo, nada pode me tirar a vitória que Deus me deu. Então, um crente não é derrotado quando ele morre de câncer. Um crente não é derrotado quando ele sai e morre num assalto. Um crente não é derrotado em nenhuma dessas situações, onde o mundo pode achar que, mas ele não era crente? Como assim aconteceu isso com ele? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A nossa vitória não está aí. A nossa vitória está para além dessa vida. E se eu sair desse mundo com 50 anos, ou com 150 anos, eu sei exatamente para onde eu vou. Você sabe exatamente para onde você vai. Seja de velhice, de bala, de acidente de carro, o destino é um só. Nós estamos indo para a eternidade com Deus, porque Ele nos deu isso. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. Obrigado por deixar registrada, não somente nesse capítulo, mas em várias e várias partes da Tua palavra e da Tua revelação, ó Deus, o quanto o Senhor é Deus, o quanto o Senhor tem o domínio, a soberania sobre todas as coisas, o quanto o Senhor é o vitorioso sobre todas as coisas, e como o Senhor graciosamente nos estende a sua mão e nos salva. Muito obrigado por isso, Deus. Que esse conhecimento nos traga consolo, que esse conhecimento nos traga força, que esse conhecimento nos traga ânimo para enfrentarmos todas as diversidades desse mundo caído. Porque o Senhor, quando disse não temas para Israel, o Senhor não fez cessar as guerras, o Senhor não fez cessar toda aquela confusão do Oriente Médio. Também conosco, quando o Senhor nos diz, não temas, o Senhor nos diz, na mesma frase que diz, neste mundo terei aflições. Nós teremos aflições nesse mundo, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu esse mundo. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Não sei as dores, não sei as dificuldades, mas que o Senhor lembre a cada um agora, nesse momento, que o Senhor está no controle da vida deles e que não há lugar melhor para estar do que nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.